Não, sem dúvidas, né? Sem dúvidas. É óbvio que a gente não está falando isso só no nível individual. A gente, né, pensa no estilo de vida dessa sociedade contemporânea, ocidental, moderna, né? Que vai fazer uma aposta muito forte no consumo, né? Que estabeleceu nas últimas, né, nos últimos séculos, mas em particular nas últimas décadas, né? Uma forma de enxergar e de se relacionar com a natureza numa perspectiva muito utilitarista. Então, né, olha como a gente, em geral, considera a natureza, né, numa perspectiva de recursos naturais, né, e não numa perspectiva de solidariedade com a biodiversidade, de reconhecimento que a natureza per se tem um valor que a gente nunca vai conseguir mensurar e que, né, e que outras espécies deveriam, né, e devem, na verdade, ter o mesmo direito à vida que nós, seres humanos, pleiteamos ter, né? Então, a gente não tem dúvida de que os nossos estilos de vida, os nossos comportamentos, as nossas escolhas têm uma relação muito direta com o tal do fenômeno das mudanças do clima. Mas também sabemos, e não vamos ser ingênuos, né, nessa discussão, de que nós não podemos pensar que todos somos responsáveis por igual. Né? A gente sabe que tem determinados grupos, né, que têm muito mais responsabilidade, né, na crise socioambiental que a gente vive, na crise climática, né, pelas decisões, né, por sempre olhar numa perspectiva de lucratividade, né, numa perspectiva de exploração mesmo da natureza, né, numa perspectiva de olhar os seus interesses em detrimento dos interesses públicos, dos interesses de outros grupos sociais. Então, pensar de forma reflexiva também sobre essas responsabilidades é um componente importante dos estudos das dimensões humanas das mudanças climáticas. Não é à toa que hoje uma das discussões mais essenciais dentro desse tema é sobre justiça climática, né? Afinal de contas, né, quem são os responsáveis por essa crise que estamos vivendo, né? Quem são os responsáveis por minimizar os efeitos dessa crise que a gente vive? Quem são os mais atingidos, né, em termos de impactos negativos por essa crise que a gente vive? Acho que esse é um pensamento, assim, é uma reflexão fundamental que se coloca hoje. A justiça climática vai muito nos provocar a pensar sobre pesos, né, sobre consequências, sobre negligência, sobre vulnerabilidades, né, e também sobre escolhas políticas, né, porque afinal de contas, não só em termos do que a gente come, do que a gente veste, do que a gente consome no nosso cotidiano, tem uma relação com essa questão climática, mas também as nossas escolhas políticas, né? Escolhemos representantes que estão mais afinados e preocupados com a questão climática, que de fato trazem essa agenda para as suas decisões, ou escolhemos representantes que continuam empurrando o problema, né? Ou promovendo, ampliando a gravidade do problema, sem de fato entender ou sem de fato encarar a urgência de respostas, né? Então, acho que é um combo muito grande aí para a gente pensar de questões que estão, né, nesse escopo das dimensões, mas também no escopo do nosso papel diante dessa crise. Perfeito.